Pois bem, seguidores do nosso canal aí, vamos começar uma série de vídeos aqui para o canal aqui explicando um pouco sobre fundamentos da química e fertilidade do solo, né? Esse aqui é um treinamento que eu dou para os engenheiros da cooperativa onde eu trabalho, os cursos que eu dou por onde eu passo. E esse slide tem um pouco mais de 90 páginas, né? E aqui eu vou explicar mais ou menos a parte fácil, prática e básica da química do solo e um pouco sobre fertilidade do solo, né? Sobre como estamos sobre fertilidade do solo, né? Explicar os principais fundamentos básicos, né? Então, tudo que eu tirei que eu tirei de informação para colocar nesse treinamento são em cima dessas áreas de pesquisa que eu venho trabalhando há 1 ano e meio, mais ou menos, aqui no Paraguai. E mais de 300 análises de solo, um pouco mais de 200 análises de foliar, é feito na região de abrangência da cooperativa que eu trabalho, com os produtores que eu trabalho, né? A cooperativa que eu atuo aqui, ela tem aproximadamente pouco mais de 100 mil hectares e eu presto consultoria para os produtores nessa área de fertilidade do solo e tecnologia de aplicação, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre fertilidade do solo, né? Então temos tudo que eu vou explicar aqui está embasado em cima dessas pesquisas que eu fiz com correção do solo, com boro, com calcário, com gesso, com potássio, o que eu vejo nas áreas aqui e pouco mais de 1.200 avaliações de compactação do solo, né? É mais ou menos um ano e meio de trabalho aqui na cooperativa. Isso permitiu que a gente confeccionasse um manual de fertilidade do solo regional aqui para nossos cooperados aqui da cooperativa, com dados e informações obtidas aqui na região da abrangência da cooperativa, onde a gente trabalha aqui no norte do Paraguai, possibilitasse que a gente desse esse curso de fertilidade para os sócios da cooperativa, né, para os cooperados, para os engenheiros. Aí a gente constantemente está treinando os engenheiros da cooperativa. Permitiu que a gente confeccionasse 2 formulações de adubo próprio aqui para a nossa região da cooperativa, em cima das principais deficiências que a gente tem aqui, que eu vou falar durante o vídeo. Também permitiu que a gente desenvolvesse um equipamento para descompactar os solos voltado para o pequeno e médio produtor rural da cooperativa, né? É um equipamento excelente para descompactar o solo, com um custo bastante baixo, que demanda pouca potência, né? Que é para o produtor mais pequeno, né? Permitiu também que a gente confeccionasse um manual de tecnologia de aplicação, também desenvolvido em cima do que a gente vê aqui. O curso de tecnologia de aplicação para os engenheiros, para os cooperados da cooperativa e um desafio de máxima produtividade de soja aí que a gente está tendo na cooperativa, né? São áreas que a gente está monitorando e trabalhando em cima de adubação, perfil de solo e descompactação para chegar num patamar diferenciado de produção de soja, né? Então o solo ele se embasa basicamente em 3 fatores, né? O fator físico, químico e biológico, né? Isso aqui que vai formar a fertilidade do solo, né? A questão física do solo, fertilidade física do solo está relacionada à compactação. A química está relacionada à correção do solo, nutrientes, e biológico está relacionado mais à vida mesmo do solo, né? Então, para você ter um solo fértil, você precisa ter um solo fisicamente bom, né, que seria descompactado, quimicamente bom, que seria corrigido e com teores críticos de nutrientes pelo perfil do solo, pela zona de absorção de nutrientes da raiz, e biologicamente bom, né? Um solo que tenha vida, que tem micro-organismos, né? Que contribuem na absorção de nutrientes, na fixação de nitrogênio pela soja, por exemplo, e tudo mais, né? Então, um solo bom ele tem que estar física, química e biologicamente bom, né? A fertilidade do solo se embasa em cima desses 3 fatores aí, né? A gente precisa entender, a gente vai falar bastante hoje sobre a parte física e a parte química principalmente. Para a gente entender sobre a parte química do solo, basicamente a gente tem que entender, ter claro na nossa mente o que significa CTC, o que é CTC, né? Todo mundo sabe o que é CTC, capacidade de troca de cátions, mas o que significa essa capacidade de troca de cátions? O que significa isso? Quando a gente pergunta para o agrônomo ou para algum produtor, ele fala capacidade de troca de cátions, mas o que significa isso aí? A gente sabe o que significa a sigla, mas não sabe basicamente o que significa isso. Por que é importante ter CTC no solo? O pH do solo, a gente tem que entender o que é pH também do solo. Como que o pH afeta a fertilidade do solo, né? As ligações químicas do solo, né? Matéria orgânica, porque a matéria orgânica é o principal fator de qualidade do solo, né? Se eu quiser saber se o solo tem qualidade, eu preciso ver quanto que tem de matéria orgânica no solo. Por que a matéria orgânica é mais importante que todos os demais componentes, né? Vamos falar um pouco sobre o mito da argila, né?
O produtor associa muito o solo argiloso como o solo mais fértil, mais bom, né? Mas a gente vai mostrar aqui, explicar para ele o porquê que o solo argiloso é melhor, né? Então a argila não passa de um mito, né? Você pode ter um solo arenoso ou solo misto tanto ou mais produtivo do que um solo argiloso, né? Simplesmente manejando esse solo, né? Ponto de carga zero, PCZ, né? O que significa isso, o que é isso e o que isso impacta na fertilidade do solo? O que são cátions e o que são ânions, né? A gente precisa ter um entendimento claro dessas chaves aí para a gente entender o que é a fertilidade do solo. A fertilidade do solo ela se baseia em cima desses fatores aí, são coisas simples de entender, não são difíceis, né? pH, eu fiz essa pequena tabela aqui de pH para deixar muito claro para quem está vendo, para o produtor, o que significa pH. pH é uma medida de concentração de hidrogênio numa solução, né? Potencial hidrogênio iônico, né? Aí o que significa isso? Por exemplo, aqui eu tenho pH 1 e aqui eu tenho pH 14. No pH 1 eu tenho uma maior concentração de hidrogênio na solução do que no pH 14. Então, quanto mais hidrogênio eu tiver na solução, em alguma solução, mais ácida vai ser essa solução. Então essa aqui é uma forma muito clara de explicar o que seria pH. Por exemplo, se eu pegar um copo de 10 ml e colocar 5 gramas de hidrogênio nesse copo de 10 ml, se eu pegar um mesmo outro copo de 10 ml e colocar 10 gramas de hidrogênio nesse copo de 5 ml, o copo que teria a solução mais ácida é o copo que eu apliquei 10 gramas de hidrogênio, porque quanto maior a quantidade de hidrogênio, concentração de hidrogênio na solução, mais ácido menor vai ser o pH desse solo, tá bom? pH 7 é uma base, acima de 7 são um pH mais alcalino, abaixo de 7 são pH ácidos, né? Nossos solos aqui na região da cooperativa, ele está mais ou menos na faixa de pH entre 4 e 6 em cloreto de cálcio, né? 4 e 5, 4 e 6, mais ou menos essa faixa de pH que nós temos aqui na cooperativa, em cima de muitas análises que a gente vem fazendo aí, né? Então, quanto mais hidrogênio tiver na solução, em alguma solução, mais ácido é esse pH, tá bom? Se a gente quiser aumentar o pH de uma solução, simplesmente a gente tem que neutralizar, tirar hidrogênio dessa solução. Quanto mais hidrogênio a gente tirar da solução, mais o pH vai subindo e vai chegando até poder ficar alcalino, né? Então isso aqui é uma explicação do que é pH, né? pH, isso aqui é uma coisa que impacta muito na fertilidade do solo, né? Tudo se baseia praticamente no pH, o balanço de cargas positivas e negativas do solo é dado muito pelo pH. Ponto de carga zero, a gente tem que entender muito bem isso aqui também, é uma coisa muito simples de ser explicado. O que seria ponto de carga zero? Ponto de carga zero seria o pH que um determinado mineral sofre para ele não gerar nem carga negativa nem carga positiva. Ele vai gerar carga zero, né? Aqui no norte do Paraguai predominam argilas de baixa atividade aqui, né? São as caulinitas que a gente mais tem aqui. Então qual que é o ponto de carga zero da caulinita, né? Um pH de 4, 4,2 mais ou menos. Até um pH de 4, 4,2, a caulinita ela não está gerando CTC, ela está gerando carga positiva, né? Se ela está gerando carga positiva, ela está gerando CTA. Se a caulinita está gerando CTA, ela não vai conseguir reter, armazenar cálcio, magnésio, potássio, nem cátions. Então ele vai repelir cátions e vai absorver ânions, né? Porque uma carga positiva sempre vai atrair e reter uma carga negativa. Uma carga negativa sempre vai atrair e reter uma carga positiva. Cargas iguais, elas se repelem. Então a caulinita, ela até pH 4, ela está gerando simplesmente carga positiva, não está agregando em nada em CTC no nosso solo. A partir do momento que o pH do solo subiu de 4, ela começa a gerar carga negativa, CTC, né? A matéria orgânica ela gera carga positiva até um pH mais ou menos aproximadamente de 2,5. Acima de um pH de 2,5, a matéria orgânica está gerando CTC. Então a gente já pode ver, como a gente está, por exemplo, num pH de 4,9 na média da cooperativa aqui, a gente já consegue observar que o que mais contribui com o CTC no nosso solo não é a argila, não é o mineral que tem na argila, é a matéria orgânica, né? O que mais agrega em CTC no nosso solo é a matéria orgânica. E por que a CTC é importante, pessoal? A CTC é responsável por armazenar e reter os cátions no solo, né? Os nutrientes. A planta precisa de cálcio, magnésio e potássio para se desenvolver e produzir bem. Quanto mais cálcio, magnésio e potássio esse solo tiver, maior vai ser a produtividade da cultura nesse solo que tiver instalado. Então, quanto maior for a CTC e mais cálcio, magnésio e potássio tiver nesse solo, maior vai ser a produtividade desse solo, né?
Então o pH médio na nossa cooperativa aqui em cloreto de cálcio é mais aproximadamente 4,94, né? Então a gente já viu que o que está gerando capacidade do nosso solo ureter armazenar nutrientes em grande quantidade é a matéria orgânica e pouco a caulinita, pouco mineral, né? Então a gente já entendeu o que é pH, que o pH é a concentração de hidrogênio numa solução. Quanto mais hidrogênio a gente tiver numa solução, mais ácido vai ser esse solo, né? E que para diminuir a acidez desse solo, para neutralizar, para aumentar o pH de um solo, a gente teria que diminuir a concentração de hidrogênio na solução, né? Eu tirando hidrogênio dessa solução, o pH vai subindo, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? O que o calcário faz? O calcário, ele consome íons de hidrogênio da solução do solo, consumindo íons de hidrogênio da solução do solo, o pH do solo vai subindo. Qual que é a faixa adequada de pH para um solo? O pH em cloreto de cálcio entre 5 e 5,5 é excelente. Aqui eu já não vou mais ter problema de alumínio, vou ter uma boa disponibilidade dos nutrientes e principalmente fósforo. Então eu tenho que fazer o solo chegar nessa faixa de pH, né? Como que eu faço um solo que tem pH 4 chegar nessa faixa de pH? Simplesmente consumindo hidrogênio dessa solução do solo. Tirando hidrogênio, o pH sobe, né? Porque diminui a concentração de hidrogênio na solução. E qual que seria... E por que eu tenho que corrigir, aumentar o pH do solo? Aumentando o pH do solo, eu consigo gerar mais CTC e aumentar a capacidade desse solo em armazenar cargas positivas, né? Armazenar cálcio, hidrogênio, magnésio, cobre, zinco, ferro, manganês, né? Que são todos esses nutrientes essenciais para a planta, né? Outra coisa, solos com pH baixo, né? Solos com pH baixo, eles têm uma grande absorção de fósforo. Principalmente por quê? Porque um solo que tem pH baixo, ele tem mais carga positiva, ele tem mais CTA. O fósforo em solos com pH baixo, como esse, o médio que a gente tem na cooperativa, ele está disposto na forma de um ortofosfato, H2PO4, que é um ânion. Um ânion tem carga negativa. Essa carga negativa do ânion, ela é absorvida, é prendida por qualquer carga positiva que tiver no solo. Por exemplo, alumínio, ferro, manganês, né, que são outros três problemas do fósforo no solo, que absorve o fósforo no solo. Então a argila, quanto menor for o pH do solo, mais CTA essa argila está gerando, mais carga positiva essa argila está gerando, e quanto mais carga positiva essa argila está gerando, mais H2PO4, que é um ânion, que é um ortofosfato, que é o fósforo que a planta come, mais fósforo essa argila está prendendo. Então, como eu vou mostrar para frente para vocês, é muito comum a gente avaliar, quando a gente aumenta o pH do solo, quando a gente joga calcário numa área e o pH do solo sobe, é muito comum a gente verificar aumento dos teores de fósforo no solo, sem jogar fósforo, né? Eu tenho muitas análises aqui, nas minhas pesquisas, em média o teor de fósforo no solo subiu aproximadamente 70% simplesmente com a correção do solo. Por quê? Porque eu tinha fósforo prendido por alumínio, por ferro, por manganês. Eu aumentei o pH do solo, neutralizei o alumínio, diminuí a disponibilidade de ferro e manganês e diminuí a capacidade desse solo gerar carga positiva. Então tudo isso que estava prendendo fósforo liberou fósforo para a solução do solo. Então o fósforo aumentou o teor de fósforo no solo. Tá bom? Então essa é uma pequena introdução sobre o que é pH e CTA no solo. Por que a matéria orgânica é tão importante? Você veja que em um pH muito baixo, ela já está gerando CTC. Então a matéria orgânica é muito importante para a gente ter uma boa CTC no solo. Cada 1% mais ou menos de matéria orgânica, ela vai contribuir com aproximadamente 2 centimol na CTC, né? Eu vou mostrar aqui para frente a diferença, o mito da argila, né? O produtor acha que um solo argiloso é bom porque ele consegue armazenar mais nutriente e mais água, né? Mas se você tiver um solo argiloso com pH baixo, ele vai ter uma CTC baixa. Se você tiver um solo misto ou arenoso com bastante matéria orgânica e corrigido, ele pode ter uma CTC tão alta quanto o solo argiloso, né? Então eu vou mostrar isso aí para vocês. Eu vou parar agora essa aula aqui com 14 minutos e eu vou estar retornando, gravando a continuação dessa aula, né? Porque o YouTube só me permite gravar 15 minutos por vez, tá bom? Então fiquem com a próxima aula aí, pessoal, que eu vou continuar a explicação. Muito obrigado.